E aí galera, firmeza? Você está assistindo Brisa em AI, meu nome é Aron Marcel e no vídeo de hoje eu trago mais uma fusão. Como vocês adoram fusões, gente, então dessa vez vai ser uma fusão pro, tá? A maioria dos vídeos que eu venho acompanhando na internet, eles usam imagens estáticas no início, mostrando no caso os dois animais, e a segunda já é a fusão feita e o vídeo se termina por aí só e atinge milhões de visitas. Hoje eu vou trazer um pouco mais de dinamismo para vocês, tá? Como eu já avisei antes, eu trabalho com edição há muitos anos, então eu sou um pouco crítico com isso e eu acredito que dá para ter um resultado muito melhor dos quais vemos pela internet hoje em dia, tá bom? Eu espero que vocês estejam aqui no vídeo até o final, porque vale muito a pena, tá? São informações que valem ouro, são informações que há um tempo atrás eu pagaria alguém para poder me ensinar, só que eu passei aqui horas, dias e meses já sentado nessa cadeira aqui, aprendendo e evoluindo. Eu trago para vocês de uma forma grátis, então desde já eu espero que vocês dêem um like, sigam, ativem as notificações, tá? Passa esse vídeo aos seus amigos que têm interesse de aprender e vamos direto pro tutorial, tá bom? É isso aí, vamos lá. Aqui é um vídeo já que tá muito viral aí, ó, tem 2 milhões de likes aqui, tá? Vamos dar uma analisada sem desmerecer o trabalho de ninguém. Vamos lá, ó. Aqui ó, o crocodilo e um leão, super simples, ó, começa com uma imagem estática e aí eles fazem a fusão no caso e vira um monstro híbrido, né? No caso aí ficou bem legal aí e tal, mas é muito simples, certo, gente? Vamos lá, pum, ó, pausa aqui. Bombou, legal, bombou o vídeo. Agora uma outra aqui que tem, ó, 112 mil, tá? Então vamos ver o que eles fizeram aqui. Eu vejo aqui super simples também, tal. Começou a imagem e tal, e ainda ele fez uma brincadeirinha no final. Esses vídeos bombam, tá? Mas eu não vejo tanta dificuldade de fazer. Volto a dizer, eu levo 20 anos de edição, então eu sou um pouco crítico aí. Eu acredito que nas ferramentas que a gente tem hoje, até gratuita, a gente pode chegar a um resultado bem legal, tá? Então não vou comparar se é melhor ou pior, mas eu gosto um pouco mais detalhado. Esse aqui também, ó, vamos dar uma olhada nesse aqui, gente. Esse aqui também é um vídeo simples, eu posso dizer aqui, ó, com as duas imagens. Tá bem legal ali o imagem de um lado e do outro, né? Que a gente fala side by side. Mas são super simples, é coisa rápida. Eles mostram uma imagem em movimento rápida e já pum. E já vai lá e pum de novo. Tá bem feito esse, não vou falar mal, tá bem legal. Tem menos like que os outros que eu te falei, tem mais qualidade e não pegou tanto na internet, tá? Então deixa eu fechar essas janelas aqui, que eu já expliquei já como que tá as fusões atuais aí, tem umas bem melhores no caso. É isso aí, gente, então aqui eu vou mostrar pra vocês aqui duas edições, tá, que eu fiz aí pra vocês dar uma olhada. Eu não vou colocar a música, que é a música Trend, que eu vou deixar depois aqui embaixo o nome delas, tá? Eu vou só colocar aqui a edição pré-editada, no caso, com sound effects e tal, pra você ter uma noção de como eu faço. Como eu falei, eu não coloco só uma imagem e outra, eu coloco várias imagens e dou movimentos todas pra elas, tá? Então vamos aqui, ó. É isso, então aqui vocês viram mais ou menos como eu edito, tá? Eu coloquei aqui só o Sound Effects, volto a dizer, não coloquei a música para não tomar um strike aqui. Mas aí eu exporto sempre sem áudio e depois coloco ali na rede social, tá? Como TikTok, Reels e Shorts. E ali eu coloco a música por ali, tá? Então vamos direto aqui no ChatGPT, tá bom? ChatGPT aqui, ó, a gente vai começar esse vídeo agora. Eu já deixei praticamente tudo montado, tá? Pra não perder tempo aqui, já peguei um pouco de experiência. Meu primeiro vídeo, como eu falei pra vocês, de heróis, eu acabei digitando, muitas vezes eu não tinha ideia do que colocar e tal. Então dessa vez já deixei tudo preparado. Eu deixo uma dica pra vocês também, quando vocês abrirem uma conversação no ChatGPT, já passa todas as informações que vocês querem, tá? Se possível, vai usar as ferramentas, no meu caso aqui vai ser o PicLumen e o Kling AI. Então eu pego informações deles, no caso na internet, jogo tudo dentro do... Já jogo tudo dentro do meu programa aqui, no caso, né? Tudo dentro do ChatGPT, ele já vai entender como funcionam essas aplicações, essas ferramentas. Ele vai fazer os prompts em cima dessas ferramentas, tá? Pra gente não ter erro. Aqui eu coloquei, hoje a gente vai fazer, ó, o urso e rinoceronte, tá? Eu coloquei o conceito já, que seria uma criatura massiva e destrutiva, com força de urso e o chifre de rinoceronte e tal. Eu já passei mais ou menos tudo que eu queria aqui. Eu pedi para ele já fazer uma
um híbrido dele, para mim ter uma noção de mais ou menos como seria esse híbrido, tá? Nesse caso já pedi também para deixar já os prompts prontos, só para copiar e colar, então já dei tudo copiar e colar aqui no caso. Aqui eu já consegui ter a imagem no caso aqui do monstro híbrido que vai ser. Então isso aqui vai ser a mistura do rinoceronte com o urso, tá bom? E como eu te falo aqui, eu fui já pedindo para ele fazer toda a função aqui, né, dos prompts, então eu já fui jogando aqui para ele, falei, ó, que legal, ó, ficou legal esse prompt. Vamos fazer então agora do animal, no caso, né? Vamos ver aqui, ó. Então ele fez o urso para mim, tá? E também, no caso, ele já fez o rinoceronte também. Lógico, ele me fez o prompt e eu joguei aonde? No PicLumen, gente. Por que eu falo do PicLumen? Que é uma página gratuita, acho que todos já sabem disso. Eu venho falando muito aqui no canal. Eu espero que eles me patrocinem, porque eu falo tão bem deles, tá? E nada, eu joguei ali, ó, vê a qualidade e o realismo, tá? Lembrando bem que o seu prompt sempre coloque ali fotorrealismo, tá? 8K, ultra realismo, então ele já consegue chegar numa qualidade muito boa, tá? Então os nossos personagens de hoje vai ser esse. Vai ser o rinoceronte no caso, tá? O rinoceronte, o urso, a forma híbrida deles, tá? E é isso. Então pra gente não perder tempo, tá? Como eu já falei, eu fui conversando com o chat, ele foi fazendo pra mim, eu fui pedindo os prompts, ele foi montando aqui, tá? Caso vocês queiram esses prompts, assim, pra ter uma noção e de repente só trocar de animal, me avisam por e-mail, vou deixar o e-mail aqui embaixo, tá? Vou ter o prazer de passar pra cada um. E se vocês também querem perguntar alguma coisa, como eu fiz, como eu deixei de fazer pelos comentários, tá? Então aproveita aí, pode escrever que eu vou estar pendente para responder, tá bom? Então essa página aqui, ó, vou deixar para vocês dar uma olhada. Ela é grátis, tá? Eu tentei ver vários upscales aí na internet, tem vários muito bons, mas te dão poucos créditos para você usar. E como aqui a gente está tentando minimizar os custos, eu estou usando nessa aqui, ele te faz uma qualidade muito boa das imagens. Volto a mostrar para vocês as imagens aqui. Todas essas aqui já está com upscale, ou seja, melhorada, porque o PicLumen te entrega a imagem, mas ainda falta um pouco mais de detalhe ali no caso, tá? Ela te deixa um pouco blur, né? Um pouco manchado um pouquinho, ou seja, se você é detalhista, como no meu caso, então aqui já estão todas as imagens da forma que eu queria, já com upscale, tá? Então daqui do PicLumen, gente, depois que eu já fiz os prompts aqui no ChatGPT, vocês já viram aqui toda a minha conversação. Volto a dizer, se quiserem aqui os prompts, vocês escrevem aqui pra mim. Eu joguei lá no Kling AI, tá? No Kling AI aqui eu também já gerei o movimento pra gente não perder tempo, tá? Então aqui a gente tem mais ou menos uma noção, ó, tá vendo? Aqui, ó, esse aqui é o urso. Eu pedi pra que a imagem seja no estilo profissional aqui do Kling, tá? Usando o Kling 1.6, tá? No forma paga, eu tô usando a forma paga, ainda me sobra aqui 515 créditos. É um pouco caro essa página? É. Mas se você quer evoluir nesse mundo, gente, vale muito a pena, tá? Eu tô fazendo isso porque eu tô estudando isso a cada dia. Então, o que eu quero falar pra vocês aqui, ó. Eu já fiz o prompt aqui, no caso, eu pedi pra ele, eu falei pro ChatGPT, como eu já deixei tudo esquematizado, eu falei, ó, ele já entende como o Kling AI funciona. Eu falei que também não é legal colocar um prompt gigante. Ele já fez pra mim aqui mais ou menos o prompt que eu pedi, tá? Que seria o urso andando pra frente, tá? De uma forma aí assustadora, aquela coisa toda que eu peço sempre, um movimento um pouco lento e o final ele dá um zoom na cara e dá aquele rungido dele. Então aqui respeitou muito bem, tá? Eu já baixei essas imagens, mas depois que vocês quiserem baixar é só aqui, ó, sem marca d'água, download sem marca d'água. Não esquecer de fazer o negative prompt também, tá, gente? É muito importante. Por que eu falo isso? Porque às vezes ele entende errado as coisas e coloca manchas, deixa um pouco sem realismo os movimentos, né? Então, através disso, a gente conseguiu colocar aqui e deu esse resultado do urso, tá bom? Agora, a gente vai aqui no rinoceronte. Eu fiz a mesma história, tá, gente? Como eu expliquei pra vocês, eu faço movimento na primeira, movimento na segunda, e eu pedi pra ele fazer o mesmo movimento e mudar um pouco a câmera no final, tá? E ele respeitou perfeitamente. Uma dica que eu dou também no Kling, se você quer que ele respeite total o seu prompt, lembre aqui, ó, na parte de criação, ó, tá vendo aqui, ó? Se você deixar no meio, ele vai ficar meio a meio, ele vai entender o seu prompt, mas também vai fazer um pouco da ideia da IA aqui, né, no caso do Kling. Eu já coloco criatividade zero, porque eu quero que ele respeite totalmente meu prompt, tá? Então colocando aqui, ó, o rinoceronte vai pra frente, com o seu corpo massivo, ele, ao caminhar dele, vai saindo um pouco de poeira do chão, aquela coisa toda, e a câmera faz uma leve
Ou seja, vai virar um pouco no final ali, como vocês estão acompanhando aqui, o rosto dele acaba virando perfeitamente. Meu, ficou perfeito isso aqui, tá? Eu gostei muito, a qualidade tá top também. Então a gente já tem a segunda imagem que a gente criamos, tá? A primeira e a segunda. A terceira aqui eu já pedi, como tava esperando que ele fizesse todo o render, eu já pedi para fazer já, como falar, a terceira não vai ser a sequência, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui que já é um monstro híbrido no caso, né? Em movimentos também, fazendo o mesmo estilo, andando para frente e tal, uma forma assustadora e termina ali, pum, para mim depois terminar o vídeo bem na cara dele, tá? Só que enquanto isso, eu já fui pedindo os prompts também, se a gente voltar aqui, gente, ó, o prompt aqui eu joguei os dois aqui no caso, né? Pedi para eles fazerem o cenário dos dois andando para frente, como ele já fez aqui também, ó, os prompts tudo certinho. Pedi o prompt do animal, no caso aqui do bicho híbrido, né? Ele já fez também para mim aqui, tá? E aqui ó, é uma parte interessante, que é essa parte aqui, ó. Vou voltar para vocês no Kling, que aqui, ó, esse caso aqui é a imagem que, se vocês já não usaram essa ferramenta aqui, que é a King Elements, tá? O que acontece aqui no King Elements? Você vai juntar 3 imagens, ou 4, ou 2, como você quiser. No caso eu fiz 3, tá? E consegui colocar tudo dentro do mesmo cenário, o que eu queria, tá bom? Que nem aqui exemplo, a primeira foto, que seria o urso, você coloca ela como primeira aqui no caso, e você tem a opção de editar e colocar só o que você realmente quer nele, tá entendendo? Aqui só essa parte do urso. E confirmei, como eu já fiz aqui, eu vou cancelar. No rinoceronte eu fiz o mesmo, gente. Você vai clicar do lado aqui e só seleciona o que você quiser, tá bom? Eu pedi para o ChatGPT criar para mim uma imagem só do fundo, tá? E nessa eu joguei lá no PicLumen, eu criei aqui só o fundo, tá? Ele fez para mim 4 fundos aqui, que seria o background de nossa imagem. Eu escolhi essa aqui porque eu vi que a cor dessa aqui tá mais próxima aos prompts que nós fizemos aqui dos animais, tá vendo, ó? Tem a mesma luz praticamente, então eu escolhi essa, tá? Então quando eu fiz o download da imagem, que no caso a gente pode dar o download aqui, eu já fiz, tá? A gente vai no Kling, e no Kling eu joguei ela como terceira imagem, tá bom? Então eu pedi um prompt pro ChatGPT criar isso pra mim aqui de uma forma assim, né? Seria ó, o urso do lado esquerdo, tá? Rosnando, fazendo seu estilo aí animal, agressivo. O rinoceronte do lado direito também andando pra frente. E no final da imagem o rinoceronte vira olhando para o urso. E o urso já se afasta um pouco e já se prepara para fazer o ataque, tá? Então ele fez pra mim aqui, volto a dizer, como a gente tá fazendo uma versão Pro, né, desse vídeo aqui, então ele tá em formato Pro aqui, tá? Tá tudo... Ou seja, tá gastando bastante crédito, porque se eu fosse fazer no modo Standard, olha aqui embaixo, ó, 35 moedas no Pro. O modo Standard vai cair para 20 moedas, tá? É mais econômico, mas perde um pouco de qualidade e às vezes também não respeita muito o prompt, entendeu? E cai uma imagem muito mais reduzida. Mas também é muito bom também, como o Kling 1.6, meu, o 1.5 já era top, o 1.6, meu Deus do céu. E vem mais novidade por aí, né? Mas vamos lá. Então eu coloquei aqui no caso a versão Pro, tá? Joguei também o Negative Prompt e me gerou essa imagem aqui. Depois o que eu fiz aqui, gente, eu vou dar uma dica para vocês para o vídeo continuar. Quando eu gerei essa imagem, quer ver? Vamos ver se eu encontro ela aqui, ó. Que foi a... Vamos ver aqui, não, seria a parte de imagens, né? Vamos ver. Aqui ele gerou essa imagem, tá vendo, ó? Ele gerou essa imagem, só que ele não fez ainda a fusão. Eu não cheguei na parte da fusão ainda. E o que acontece? Eu parei a imagem aqui, no caso, eu cliquei mais ou menos aqui no final. Aqui, praticamente aqui, vamos ver onde ela tá. Aqui, daí o que aconteceu? Eu gerei, eu fiz um print da imagem, tá? Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos ver aqui, ela tá em estáticas aqui, eu deixei bem organizado, gente. Vamos ver aqui, é na parte estáticas do meu, aqui na minha pastinha que eu guardei. Na verdade ficou aqui embaixo, ó. Eu gerei só o print da imagem. Então com esse print da imagem, eu vou dar continuação e agora a gente vai chegar na fusão, tá bom? Aqui ele gerou já a fusão para mim. Como que ele gerou a fusão? Através de 2 imagens. Vamos ver aqui se ele vai mostrar o projeto para mim aqui. Vamos ver aqui, ó. Se a gente olhar aqui, gente, ó, ele fez toda a fusão para mim. Eu peguei aquele prompt, desculpa, eu coloquei aqui a parte essa aqui, a imagem que nós fizemos o print, e o monstro híbrido no lado direito, tá? Então isso aqui é na parte de imagem para vídeo. Você tem que ir no Frames aqui, o Element já não faz essa função. Poderia no caso ali também, mas eu fui na parte de Frames, ele te entrega a imagem de Start, imagem de End, tá? Então aqui eu coloquei
também um prompt que seria o urso, né? No caso ele está do lado esquerdo, ele faz o seu, ele rosna, e no caso ele vai atacar o rinoceronte. O rinoceronte baixa a cabeça um pouco e levanta já atacando o urso para dar a fusão, tá bom? Ele respeitou bem, não foi perfeito como eu queria, mas tá ótimo, tá? Eu deixei aqui, no caso, ele mais ou menos com a liberdade dele fazer o que ele quiser aqui. Eu poderia ter jogado a criatividade na minha, mas falei, vamos testar, ver se ele entendeu mais ou menos o prompt. Ficou legal, não achei zoado, ficou muito bom. Usei 5 segundos, poderia usar 10, mas lembrando que ó, na Pro é 35 créditos, né? Se eu fosse fazer na Pro 10 segundos, ó, vai para 70, e aí consome muito. Você tem que entender que isso aí é dinheiro, tá, gente? É dinheiro que está sendo consumido, mas é tudo para aprendizado. Daí eu joguei um Negative Prompt e conseguimos essas imagens, gente. Então a gente conseguiu todas as imagens que eu queria. Como eu falei no começo do vídeo, mais ou menos é umas 5 imagens, tá? No caso aqui vamos rever todas, tá? Vamos ver mais ou menos na sequência. A sequência que eu faria seria essa, ó. O urso começará andando passo a passo, tá bom? Depois eu iria pro rinoceronte também, andando passo a passo, pra gente mostrar os personagens que a gente vai ter aqui no vídeo, tá bom? Depois que eu faria aqui, ó, no caso, ó, aqui eles mais ou menos se encontrando na cena, né, pra gente colocar tudo dentro da mesma cena. Lembrando que eu usei isso no Elements, tá, dentro do Kling. Então a gente consegue jogar com background, colocar os personagens praticamente todos iguais, sem mudar muita característica. Ele muda um pouco na real, viu? Mas tá bom, se você é perfeccionista você vê que não é idêntico, mas isso passa batido, né? E depois dessa é a hora da fusão, que eu fiz o quê? Voltamos aqui. Para gerar essa fusão, eu parei no final dessa imagem, né? Tô falando aqui para vocês de novo, só para vocês terem uma noção. Parei aqui no final dessa, gerei o print e desse print eu joguei na parte de frames aqui e geramos a fusão, que seria essa aqui, né, gente? E essa fusão ela vai rolar quando ela termina, você vê que ela termina justo no frame que a gente começamos a fazer o monstro híbrido. Então dá uma historinha bem legal, tá? Então a gente consegue dar aí bastante dinamismo para esse vídeo, já não é mais uma fusão normal. Volto a dizer, se vocês acompanharam o meu primeiro vídeo dos super-heróis, ela é bem simples no caso. Eu estava aprendendo a fazer esse sistema de fusão, tá? Volto a dizer, são 20 anos de edição, mas a fusão comecei a fazer faz pouco tempo. E eu usei imagem estática ali, dei um movimentinho e acabou. E tanto que eu usei o Vidu, que foi uma outra aplicação, uma outra ferramenta muito mais simples, tá? O Kling AI você pode usar ele grátis, tá? Ele te dá 66 créditos por dia, mas às vezes ele dá uns pânicos lá, você tenta fazer e não consegue, então eu venho pagando. Depois disso, gente, também antes da gente começar na parte da edição, eu vou indicar para vocês essa página aqui, é muito interessante, ela é gratuita de Sound Effects, tá? Porque meus vídeos geralmente tem Sound Effects por detrás, para não ser aquela coisa fria, seca e só a música. Então esse Sound Dino você consegue aqui no caso aqui, ó, Wild Animals, né? Animais selvagens no caso, você consegue ter vários sons de animais aqui. No exemplo esse que seria a gente está fazendo do qual, né? Aqui o urso, ó, bear, né? Em inglês queria bear, né? Então ele deu vários tipos de sons diferentes. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos lá, gente, ó. Esse seria o som dos... Daí você vai escolhendo aqui, entendeu? É uma coisa que você vai vendo qual que você se encaixa mais, ó. E eu fiz o mesmo pro rinoceronte, tá? Não vou mostrar aqui tudo, isso a gente vai demorar um pouquinho nesse vídeo. Então eu escolhi o Sound Effects, tá? Fiz aqui, joguei na pastinha, no caso aqui só pra você ver, você pode dar um download aqui. Eu já fiz ali, você joga aqui e joga na sua pasta, então você vai ter o Sound Effects também. Agora, depois de tudo isso que eu te mostrei, gente, eu fui bem acelerado nesse vídeo pra gente poder não demorar tanto, que eu vi que vídeo muito longo aqui também não dá hype na internet. Eu já joguei todo ele lá dentro, tá? Já tô com todas as imagens aqui, ó, se vocês for ver, já tá mais ou menos na linha de edição. Eu deixei mais ou menos pré-montado, não tá editado ainda, tá? Só pra você ter uma noção, no caso. As imagens estão aqui, né?
a sequência que eu falei pra vocês, eu começaria do urso. Então no caso aqui, ó, já tem um urso aqui, eu joguei um sound effect só pra gente ter uma noção rápida aqui, mas não coloquei ainda o ambiente como eu queria colocar e tal. Porque você pode baixar também o som do ambiente, vai, no caso aí, numa floresta, algo assim. Quer ver, ó? Então a gente vamos dar um play aqui só pra gente ter uma noção. Tá vendo, ó? Rinoceronte. Aqui a hora que eles se encontram, tá? E como eu daria a continuação aqui, ó, é muito importante isso, tá? Quer ver? Vamos tentar encontrar aqui rapidamente, gente, ó. Aqui seria a continuação, ó. Vamos ver aqui, eu coloco o mouse bem no meio, eu dou um zoom. Eu vou usar o teclado, eu vou jogar pro lado esquerdo, que é uma imagem, o lado direito outra. E vamos ver a diferença que dá de uma e de outra, porque às vezes dá um... Quando você quer juntar uma imagem na outra, ela pode te dar um... Ou seja, um flick entre uma e outra e fica bem perceptível no vídeo. Então, quanto mais a gente conseguir tirar isso, é melhor. Vamos ver aqui, ó. O lado direito, lado esquerdo, ó. Até que tá legal, não tá perdido. Ó. Vamos ver, ó. Pum, pum, pum. É, mais ou menos, quer ver? Então, o que eu faria aqui? Eu vou dar um... Na lado esquerdo, que é a imagem que ainda está para fazer a fusão... Eu vou aqui na parte de transformação, como eu vi que a outra está um pouquinho maior ou mais larga, quer ver? Deixa eu ver bem, ó. Tá vendo? A outra está um pouquinho mais larga, a da direita. Então a da esquerda, eu vou dar só uma direitinha aqui, não, desculpa, ó. Eu vou dar uma largadinha ela aqui no Scale X. Aqui, ó, um pouquinho, ó. Ela já ficou mais ou menos ali. Vamos ver aqui o negócio, ó. Ó, deu uma diferença agora, só deu a diferença do flick. Porque se você fosse ver antes... tinha dado ficou um pouco mais estreito. Tem que ser bem milimetricamente essa hora, tá? Tá vendo? Então aqui, ó, nem dá pra ver muita transição. Lógico, aqui trocou de cor. Eu faria aqui no Final Cut, eu não sei como tá no CapCut, que eu nunca editei, tá, gente? Então a gente vai ver aqui no Final Cut. Eu consigo dar um match color aqui, ó, nesse caso. Eu vou mesclar, né? Vou misturar a cor desse aqui com esse. Como eu tô pedindo dessa da direita para que seja igual da esquerda, então... Eu vou jogar aqui, mais ou menos, ele vai tentar simular a cor aqui, tá vendo? Ele melhorou a cor aqui. Vamos ver aqui se ele não vai dar tanta diferença de cor. Então o mouse, o teclado, a linha do tempo bem no meio, eu jogo para um outro e para o outro. Mudou bem pouco a cor, né? Ó, a posição, é coisa milimetricamente. Aqui ainda, como eu sou bem chatinho com isso, volto a dizer, bem... Uma pessoa bem milimetricamente aqui, né? Eu sou bem detalhista, então baixa um pouquinho a cor também aqui. Vamos ver se a gente chega mais ou menos próximo. Ó, mudou bem pouco, tá? Eu vejo que a outra cor ali tá mais avermelhada. Então eu poderia jogar um pouco aqui, voltar, jogar um pouquinho mais pra cima. Um tom mais vermelhado. E isso é de cada um, gente, ó. Fica a seu critério, tá? Ó, tá uma pequena diferença. Depois eu vou dar uma polida nisso. Mas quis mostrar pra vocês mais ou menos isso, pra gente não ter aquele flick de imagem feio que o cara viu. Ah, esse cara juntou 3 imagens e já era. Depois eu vou dar a polida na edição e vou mostrar pra vocês no final, tá bom? Era mais ou menos isso que eu queria mostrar na edição. Quer ver? Vamos só deixar aqui, ó. Se você deixar no tempo direto, vai ser um pouco até difícil você ver a transição, tá? Ó, vamos ver, ó. Nem perceber, tá? Ó, agora mesmo eu nem percebi. Olha lá. Tá vendo? Foi tão rápido que a gente nem viu, mas depois eu vou arrumar, vai ficar melhor. Eu jogo no final aqui, agora que seria a última, é a transformação híbrida, né? Vamos lá. Essa aqui seria a transformação híbrida. Então eu vou jogar lá ali, que eu acho que ela também vai dar algum flick de imagem, de cor, porque a gente usou um frame parado de uma para transformar em outra. Então sempre vai dar um flickzinho, mas não dá nada. Eu coloco aqui a timeline, tá? Bem no meio. E aqui, como eu te falei, o teclado para um lado, o teclado para o outro, para a gente ver, ó. Ó como a imagem muda ali, tá vendo? Então a da esquerda é que ele está usando como principal, a da direita é a fusão. Ó, tá vendo que dá uma diferença? Então eu tô vendo que tá um pouquinho mais largo. A da direita, que eu vou fazer de novo, eu volto aqui na parte de transformação. Nesse caso aqui a gente vai usar a escala X, né, a X. Eu vou dar uma largadinha, acho que foi até demais, mas vamos ver aqui, ó. Pá, vou fazer um pouquinho mais, tá bom? Ó lá. 101, vamos ver. Ó, mudou bem pouco agora, ó. Bem pouco agora. Eu vou deixar ali milimetricamente, tá, gente? Depois eu falei pra vocês, eu vou fazer a polida certa, tá? Que vocês vão ver depois.
Vamos ver aqui, peraí, vamos ver. Aqui no caso, vamos ver, pum, 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 pum. Olha, como eu falei pra vocês, eu não vou alargar isso aqui, eu vou fazer a edição aqui super rápida, eu vou mostrar pra vocês o processo rápido aqui embaixo, pra vocês verem como eu cheguei nesse resultado, tá? E é isso, ó. Não tem segredo, tá? Só que pra mais uma vez a gente só dar uma analisada aqui rápida. Eu vi que a cor muda também, então o que eu faço, eu vou tentar, essa da direita aqui eu vou fazer um match color, no caso aqui. Você vai ver que vai mudar um pouco a tonalidade, já ficou bem parecido, não está idêntico, mas ficou parecido, depois eu vou mexer ali. Olha lá, você já nem sente, ficou tão boa a transição, ó, tá vendo, ó? Pum! Então isso eu vou dar polida depois, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Só pra dar uma clareada na cabeça, a sequência vai ser essa, tá, ó? Agora tá sem som aqui porque eu não coloquei nada. Essa é a sequência, viu? Como eu falei desde o começo, vão ser 5 imagens que a gente vai gerar essa fusão. Então agora espera aqui um segundo, eu vou colocar aqui rapidamente para vocês verem a edição, tá bom? E vamos ver como vai ficar o resultado final. Então esse aqui foi o resultado final, tá? Que vocês viram aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei mostrar várias técnicas aí, no caso. Eu acelerei na parte dos prompts, porque eu acho que não valia a pena tá mostrando a máquina funcionando, o render acontecendo, até surgir a imagem. Eu falei pra vocês, se caso tem alguma dúvida ou precisa dos prompts para chegar nesse resultado, manda um e-mail pra mim que tô deixando aqui embaixo, tá? Aproveita aí, gente, para dar aquele like, seguir, ativar as notificações, passar esse vídeo para os colegas que querem aprender esse tipo de vídeo, tá? Eu aprendi isso na marra, eu tava quase pagando um cara para me ensinar a fazer, só que eu falei, meu, sabe uma coisa, vamos aprender isso e a gente vai conseguir. Como são 20 anos editando, eu acho que não é tão difícil depois que você entende a sistemática de como vai a geração de imagem, depois a geração de vídeo, e aí é só brincar depois na edição, tá? O meu primeiro vídeo de fusão bombou, espero que isso aqui bombe muito mais, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado e uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estejam vendo. Valeu, abraço!